Vem cá com o teacher, vamos voltar aí para o gerenciamento de projetos. Ainda falta um caminho longo para a gente fechar a disciplina, mas vamos na fé que tá tudo entrando aí, não tá? Tá tudo dando certo, não tá? Quero feedback depois, aí o que vocês estão achando, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar agora da estrutura genérica do gerenciamento aqui, tá? De projetos segundo o PMBOK. Agora a gente vai entrar numa parte mais técnica, viu, gente? Aqui eu vou fazer um mega esquema para vocês acerca do gerenciamento de projetos para vocês internalizarem os principais conceitos do PMBOK. O que acontece? O PMBOK é dividido em vários capítulos. Os três, se não me engano, os três primeiros capítulos, ele tem tipo quase 500 páginas, viu? 400 lá vai porrada de página. Os primeiros capítulos são capítulos introdutórios. São esses conceitos mais elementares que eu acabei de trazer para vocês, ok? Eu vou traçar aqui para vocês um esquemão de como é o funcionamento do PMBOK, as principais siglas, PMI, PMP, PMO, PQP, não, PQP não tem, tá? Vou traçar os principais conceitos para que vocês entendam essas tais siglas, porque as bancas cobram. Houve uma prova, por exemplo, se não me engano, da FCC, já vi uma da Consulplan também, que trazia lá o que era PMO, o que era PMP, o que era PMI. E é importante que você entenda e diferencie essas siglas, ok? Então vamos traçar isso aí. Vamos lá, olha para cá, vamos lá. Quando eu falo em PMI, eu estou me referindo a uma instituição. Eu estou me referindo a uma instituição que elabora conhecimento acerca do gerenciamento de projetos. Ela não é a única instituição que faz isso não, tá, gente? Mas ela é a principal referência em conhecimentos em gerenciamento de projetos. Seus conhecimentos são formulados por meio da edição de um guia de boas práticas ou um corpo de conhecimento comum nessa área de gerenciamento que é o PMBOK, que por acaso hoje encontra-se em sua sexta edição. Essa edição já é de agora, tá, gente? De março de 2018. Então, já foi traduzida para o português em março de 2018. E ela já está sendo válida, ela já vai ser cobrada nos próximos concursos, ok? Além disso, outra sigla importante que eu já expliquei sobre é a do PMO, que são os escritórios de gerenciamento de projetos, que eu já expliquei para vocês o que vem a ser. Essa PMI certifica profissionais em gerenciamento de projetos por meio daquilo que a gente chama de PMP, Project Management Professional. Então aqui, ó, o PMBOK é um guia, é uma espécie de manual de gerenciamento de projetos, ok? E aí, o PMP é a certificação, é o certificado que essa instituição dá para profissionais em gerenciamento de projetos. Essa mesma PMI desenvolveu uma metodologia para avaliar o grau de maturidade no gerenciamento de projetos, que foi o que eu já havia falado para vocês, que é o Organizational Project Management Maturity Model, que é o OPM3, que vai avaliar o grau de maturidade no gerenciamento de projetos, tá? Então aqui, olha só, deixa eu anotar aqui. PMO são os escritórios. Só para lembrar esse conceito, eu já disse, o PMO pode fazer o quê? Ele assessora, ele dá suporte, ele cria técnicas, ele controla, ele gerencia, ele aponta metodologia, ele faz alinhamento, ele faz reporte de relatório de desempenho, assim, entre outras atribuições, tá? Bom, então vamos lá, gente. Essas siglas, elas são cobradas, elas são requeridas. PMI é a instituição que elabora conhecimento e gerenciamento de projetos, que é uma instituição com referência mundial. Todo mundo conhece a PMI, tá? A principal referência hoje em gerenciamento de projetos é a PMI, não é a única, mas é a principal referência, ok? E quando sai o PMBOK, é uma festa, porque o PMBOK, toda vez que é atualizado, todo mundo fala assim, meu Deus, o que tem de alteração? Então o PMBOK é um guia,
um corpo de conhecimento. O que significa PMBOK? Project Management Body of Knowledge, ou corpo de conhecimento, tá, em gerenciamento de projetos. Então, todo um corpo de conhecimento que um gerente de projeto e sua equipe tem que saber para gerenciar bem um projeto, está dentro do PMBOK. E a Project Management Institute, que é a PMI, foi quem desenvolveu isso. Dentro do PMBOK é um conceito importante, que é o conceito de PMO, Project Management Office. E ainda é importante entender que, por exemplo, eu morro de vontade de tirar a certificação da PMI, que é o PMP, Project Management Professional. Morro de vontade de tirar essa certificação, sabe por quê? Porque eu já trabalho com projeto há anos, eu só trabalho com projetos, tá, gente? No Ministério Público do Trabalho, eu sou responsável e gerente de projeto desde 2014, tá? Então eu trabalho muito com projetos, lá a gente ganha gratificação de projeto para gerenciar os projetos lá, né? Um valor considerável. No meu caso, aumenta uns 1.900 na remuneração, uma coisa boa. Então, eu tenho a atribuição de gerente de projeto, eu já tenho muita responsabilidade, já tenho um profundo conhecimento em gerenciamento de projetos e do PMBOK, mas eu ainda não me certifiquei. Para eu me certificar, eu pago alguns dólares, faço um teste e aí ganho a certificação e sou credenciado. A PMI vai dizer para o mundo, esse cara sabe de projeto, ele domina o PMBOK, no caso, 6ª edição, tá? Ainda não li todo o PMBOK 6ª edição, não, mas não mudou tanta coisa em relação à 5ª edição, não. E eu vou trazer essas alterações para vocês. Então, o PMP é o certificado emitido aos profissionais em gerenciamento de projetos, ok? E a gente tem ainda o OPM3, que é o Organizational Project Management Model Maturity, que vai avaliar o grau de maturidade no gerenciamento, naquilo que eu ensinei para vocês há pouco, que é lá, né, gerenciamento de projeto, de programas e portfólios, ok? Bom, vamos entender agora a estrutura do gerenciamento segundo o PMBOK. Vou fazer um mega esquema aqui para vocês para a gente avançar no conhecimento. É só uma introdução da parte mais técnica da coisa. Vem cá. Então, segundo o PMBOK, o gerenciamento é realizado sobre... Oh, meu Deus, odeio quando isso acontece. Realizado sobre o ciclo de vida. E aí, a gente precisa entender que esse ciclo de vida compõe-se de certas fases. Quais são essas fases mesmo, gente? Segundo o PMBOK, genericamente são fases de início, organização e preparo, execução e encerramento. Beleza? Então esse é um tópico essencial aqui, tá? O gerenciamento opera-se sobre o ciclo de vida. Então o PMBOK vai falar isso pra gente. Vai dizer nos capítulos introdutórios que o gerenciamento vai ser operado em cima do ciclo de vida. Esse ciclo de vida é composto por fases genéricas, que são início, organização e preparo, execução e encerramento, como eu já ensinei a vocês, tá? Ainda no PMBOK, a gente vai ter essa seguinte informação que é nova e que eu vou passar agora para vocês. Olha lá a informação. O ciclo de vida é gerenciado por 5 grupos de processo. 5 grupos de processos que, segundo a 6ª edição, somam 49 processos. Quais são os grupos de processo de gerenciamento de projetos? Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Ai, professor, fiquei com vergonha alheia aqui na minha casa. Vocês vão entender o porquê de eu fazer essa coisa ridícula, mas que vai colar na tua cabeça?
quais são os grupos de processo? Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Esses são os 5 grupos de processo. Quando eu digo que são 5 grupos de processo, estou dizendo que cada grupo desse contém uma certa quantidade de processos que a gente vai analisar e ver em qual área de conhecimento estão esses processos, ok? Professor, então somando todos os processos em cada um dos 5 grupos dá 49 processos? Sim. Professor, e eu tenho que saber de todos? Não. Só se quiser passar. Se não quiser, não precisa, meu caro, né? Então sim, você precisa saber os 49 processos, as técnicas e ferramentas associadas, mas só se quiser ter um bom rendimento na prova, tá? Porque se você souber desses 49 processos, você mata no peito, faz gol e mata qualquer questão que te cobrarem de projetos, ok? Então sim. Professor, mas aí eu tô confuso, porque a gente tá falando de projetos e tá me falando de processo. Tem processos dentro dos projetos? Tem. Em todo projeto há certos processos que a gente sempre repete. Que o processo não tem caráter cíclico, repetitivo? Pois bem, dentro dos projetos a gente executa processos que, segundo a PMI, no PMBOK, somam 49 divididos em 5 grupos de gerenciamento de processos, ok? É isso aí. Então, quais são esses grupos de processo? Olha lá, são esses, olha só. Iniciação. Ai, gente, como eu odeio quando isso acontece. Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Então, desses 49, tá, gente? Esses 49 processos estão distribuídos nesses 5 grupos. Professor, me deu agora um imenso nó na cabeça, porque você falou das fases genéricas do ciclo de vida e falou início, organização e preparo, execução e encerramento. Eu quero saber o seguinte, professor, por que os nomes dos processos são tão parecidos com os nomes das fases? São parecidos, mas são diferentes, tá, gente? As fases, elas têm delimitado o início e o fim delas. Então elas não se repetem. Você terminou a fase de início, você não vai repetir a fase de início. Agora, os processos eles são repetidos. Fase é fase, processo é processo. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro para vocês. Ainda que os nomes sejam parecidos, tá? Da estrutura genérica do ciclo de vida, os processos são diferentes das fases. Fase é fase, processo é processo. Fica ligado nisso, pelo amor de Jesus. E aí esses processos, esses grupos de processo, aglomeram dentro de si vários outros processos, ok? No total, em 5 grupos, nós temos distribuídos 49 processos, ok? Só que ainda não para por aqui, você ainda tem que saber mais, tá? Os processos estão contidos em... Ai, que saco disso! Em 10 áreas de conhecimento ou gerências. Antes mesmo de eu dizer para vocês quais são essas áreas de conhecimento ou gerência, eu quero que fique bem claro para vocês. Não é que você vai ter 10 gerentes de projetos, não. Você vai ter, gente, 10 áreas de conhecimento que são importantes para gerenciar o projeto e que o gerente de projeto tem que ter domínio. Sabe aquele cara que é certificado pela PMI com PMP? Ele tem que ter domínio dessas 10 áreas de conhecimento e dos 49 processos que são mobilizados dentro dessas áreas. Ai, professor, tô ficando muito confuso. Calma, vai desconfundir. Quando eu mostrar um gráfico, ou eu ferro de vez logo com a tua vida e falo assim, não quero mais saber não. Ou então você fala assim, ah, agora eu entendi. Mas vem com o coração aberto, viu? Vem com o coração aberto. Então, as 10 áreas de conhecimento, um gerente de projeto precisa saber, por isso que é chamado de gerências ou áreas de conhecimento, para ele melhor gerenciar um projeto. Agora, gente, é essencial que você entenda o seguinte, o PMBOK não é uma metodologia, não é prescritivo. Vou até colocar aqui, ó, não prescritivo. Ele não ensina como
formular um projeto, não. Quais, né? O que você tem que fazer para criar um projeto? Ele não é uma metodologia, ele não dá um passo a passo. Ele fala dos vários conhecimentos que você precisa ter, das diversas técnicas e ferramentas. É um corpo de conhecimento que agrega tudo dentro de si para que você possa usar a metodologia que você bem entender. Então você pode adotar a metodologia ZOP, Prince2, Scrum, entre outras que a gente pode adotar e usá-las com os conhecimentos do PMBOK. É assim que procede, é assim que funciona, ok? Então o PMBOK não é uma metodologia, é um guia, é um manual que vai trazer os principais conhecimentos, é um corpo de conhecimento em gerenciamento de projeto, né? O que significa PMBOK? Project Management Body of Knowledge, corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos. Então não é prescritivo, você não é obrigado a seguir nada, tá? Você pode seguir as recomendações, desculpe, os conceitos e as práticas, mas não é uma metodologia. Para você realmente usar uma metodologia, você tem que pegar algo prescritivo que diga o passo a passo. O PMBOK não dá passo a passo de nada, só fala quais são as áreas de conhecimento e quais são os processos mobilizados nessas áreas de conhecimento. Vamos falar quais são essas áreas de conhecimento? Olha lá. São essas aqui, ó. A pessoa tem que saber das 10? Não, só se quiser passar. São as áreas de integração, escopo, alteração da última edição do PMBOK, tá? A quinta edição chamava gerenciamento de tempo, agora é gerenciamento de cronograma. Grande alteração, né? Muda nada. Então, integração, escopo, tempo, custos, área... Ai, gente, que saco! Custos, qualidade, comunicação. Ai, que bosta! Comunicação. Antes chamava-se recursos humanos, agora eles chamam tão somente de recursos, tá? Integração, escopo, tempo, custo, qualidade, comunicação, recursos humanos, que agora é só recursos, riscos. Ai, gente, que merda. Riscos. Riscos. Até perdi, ó. Integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, comunicação, recursos, riscos, aquisições. Meu Deus! E partes interessadas. Mas que bosta, gente. Que é isso? Que essa merda não para de passar. Xingo mesmo, bosta. Bosta, caralho. É isso, passou a raiva, desabafei. Então, então, gente, as 10 áreas de conhecimento são essas. Integração, escopo, tempo agora é cronograma, custos, comunicação, qualidade, recursos que antes eram recursos humanos, aquisições, partes interessadas e riscos aí, né? Acho que eu pulei alguma. Então essas são as áreas que o gerente de projetos precisa ter conhecimento. E para você ser certificado pela PMP, você precisa ter esse domínio. Discursiva. Certa vez caiu na prova do CESP um estudo de caso para o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, um concurso super ruim, que trabalha 6 horas diárias e ganha 18 mil, né? Nesse concurso para analista, eles perguntavam qual era a importância de, num procedimento licitatório, você criar a exigência de contratação de profissionais gerentes em projetos certificados pela PMI com PMP. Você tinha que dizer que o cara que tem domínio disso é reconhecido no mundo inteiro, porque é uma organização de referência mundial, e ele vai ter o conhecimento completo acerca do equacionamento dos problemas mediante o conceito de ciclo de vida, aplicando todos os 49 processos dentro das 10 áreas de conhecimento. Aí você tinha que explicar como é que era essa estrutura, tá? Você tinha que explicar, você tinha 60 linhas para fazer isso. Deixa eu beber água. Então, você deve levar isso para a prova, olha só. Para o gerenciamento de projetos, segundo o PMBOK da PMI, nós temos um ciclo de vida com 5 processos com 10 gerências. De novo, um ciclo de vida com 5 processos com 10
gerência. De novo, um ciclo de vida com 5 processos com 10 gerências. Coreografia, um ciclo de vida com 5 processos com 10 gerências. Você precisa entender isso, tá? O gerenciamento do projeto é sobre o ciclo de vida. Esse ciclo de vida vai ser gerenciado por meio de 5 grupos de processos que somam dentro de si, segundo o PMBOK sexta edição, 49 processos que precisam ser conhecidos porque eles estão distribuídos em 10 áreas de conhecimento ou gerências, ok? Gente, tem uma musiquinha que eu criei, funciona melhor no presencial, né? Super festa, assim, todo mundo me acompanha, canta comigo, para lembrar dessas siglazinhas dos principais tópicos desse esquema aqui. Não sei se vocês já assistiram DuckTales, Os Caçadores de Aventuras. Já assistiram? Pois bem, existe uma musiquinha de abertura que é muito legal e eu até vi que eles estão relançando esse desenho. Até a Ivete Sangalo, que vai fazer a música da abertura, né? É a mesma música, o mesmo ritmo, tá? Não sei se a letra mudou, mas é com a voz da Ivete Sangalo. E a musiquinha começava assim, ó, tinha, né? A abertura vinha o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, assim, ó. Tum, ti, tum, ti, tum, ti, tum, tum. Aí vinha a musiquinha. Eu fiz uma versão aí com gerenciamento de projetos para vocês lembrarem das siglas, tá? É assim, ó. Tum, ti, tum, ti, tum, ti, tum, tum. PMI, PMBOK, instituição, com seu manual. PMP certificado, PMO, é o escritório. 5 processos, com 10 gerências, projetos. Inicia, planeja, executa, controla, encerra. Não são fases do ciclo de vida. Não coloquei as 10 gerências não, que ia ficar muito complexo. Vamos cantar comigo pra você entender? Olha o desenho e vai analisando o que eu vou marcando aqui pra vocês, ó. Tum, ti, tum, ti, tum, ti, tum, tum. PMI, PMBOK, instituição, com seu manual. PMP certificado, PMO, é o escritório. 5 processos, com 10 gerências, projetos. Faz comigo. Inicia, planeja, executa, controla, encerra. Pelo menos o Não são fases do ciclo de vida. Acabou. Aí a musiquinha. Beleza? Palma aí, ó. Palma aí pra nós. Cantou comigo? Palma pra você. Então é isso, tá? E aí você vai entender agora, e daqui a pouco eu vou explicar com bastante clareza, que as fases não são equivalentes aos grupos de processo, ainda que os nomes se pareçam, ok? Então vem comigo, vamos analisar aqui mais de perto. Vamos falar agora dos processos de gerenciamento de projetos. Então, quais são os processos que eu tenho? Eu tenho o grupo de processo de iniciação, grupo de processo de planejamento, grupo de processo de execução, grupo de processo de controle e grupo de processo de encerramento. Cada um contém dentro de si um certo número de processos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Agora, olha o comportamento, gente, dos processos dentro das fases. Eu vou dividir mais ou menos aqui como é que são as fases, tá? Aqui é uma fase. Deixa eu ver. Aqui é outra fase. Aqui é outra fase. E aqui é outra fase, que é quando termina o projeto. Então, vou dizer que aqui é fase de início. Aqui é fase de organização e preparo. Aqui é fase de execução. E aqui é fase de encerramento. Tá? Então essas são as fases. E aqui, gente, essas linhas coloridas representam os grupos de processo. Olha aqui na fase de início. Nessa fase de início, os processos de iniciação tomam maior nível de interação e eles vão ter um pico de utilização aqui na fase de início. Depois, são os processos de planejamento que tem um pico de utilização. E olha só, o planejamento, gente, ele na verdade, essa linha tinha que vir até o final aqui. Que tem duas coisas que você nunca deixa de fazer num projeto, é planejar e controlar.
Quando a gente avança para a fase de execução, são os processos de execução que tomam mais tempo. E por fim, quando a gente chega na fase de encerramento, são os processos de encerramento que demandam maior nível de interação, ok? Então, olha só, aqui é a fase de início, aqui é a fase de organização e preparo, aqui é de execução, aqui é de encerramento. O que você pode perceber, por exemplo, na fase de execução? Todas as linhas dos processos estão contidas aqui, menos a de início, né? De iniciação. Ou seja, gente, numa única fase eu posso ter vários processos sendo reiterados, sendo reiterados, sendo reiterados. Então, fase é fase, processo é processo. A fase não. Ela inicia, ela termina, ela não se repete. Agora, os processos eles podem se repetir ao longo do ciclo de vida, ok? Então, por exemplo, um processo de encerramento, ele não está só na fase de encerramento, ele começa um pouco antes. Encerrar é quando você encerra uma fase, uma atividade, um processo, uma área ou mesmo o próprio projeto. Assim como a iniciação não está só no início. Iniciação é quando você inicia o projeto, mas também quando você inicia as fases ou atividades, por exemplo. Então é importante você entender que fase é fase, processo é processo. Agora, vamos entender uma coisa aqui. Olha para o gráfico. Vou apagar aqui os rabiscos que eu fiz sobre as linhas, tá? E depois, se você quiser, você volta e dá print no que eu já tinha feito, tá? Olha como é que é aqui o comportamento dos processos, tá? No início, eu tenho um pico de atuação do de iniciação, depois do de planejamento, depois do de execução, por fim o de encerramento, porque o controle, ele é contínuo do início ao fim do ciclo de vida. Ele não vai ter um pico de utilização em relação a nenhum processo, ok, gente? Então, olha como é, por que eu falava daquele jeito que eu falei com vocês. Olha só, a duração, a permanência de cada processo. Iniciação, planejamento, execução, controle, encerramento. Então eu falo, gente, essa entonação que eu dou é para mostrar o grau de interação desses processos, tá? Então eu tenho iniciação, planejamento, execução, controle, encerramento. O processo de controle, gente, assim como o de planejamento, ele vai do início ao fim do ciclo de vida. A gente nunca deixa nem de planejar e nem de controlar. E ele é o mais contínuo e ininterrupto de todos. Ele vai ser o mais regular, porque no início são os processos de iniciação que demandam maior tempo e atividade, seguido dos processos de planejamento, seguido dos processos de execução e seguidos dos processos de encerramento, porque o controle é mais contínuo do início ao fim do ciclo de vida. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Deixa eu passar aqui um slide para a gente ver como que é o esquema e é isso que a gente vai utilizar para aprender na próxima aula. Aqui eu tenho todos os processos. Então, olha só, gente, processos de início, desenvolver o termo de abertura, identificar as partes interessadas. Processos de planejamento, olha o tanto de processo de planejamento que a gente tem. Processos de monitoramento e controle, olha o tanto de processo de monitoramento e controle que a gente tem. Processo de execução, processos de encerramento. Então, gente, cada processo desse tá dentro, tá, de um grupo. Ao todo, olha o que a gente tem. Processos de iniciação, ó. Nós temos 2 processos. Então, iniciação nós temos 2. Vamos ver o de planejamento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 processos. Então, no planejamento, nós temos 24 processos, se eu contei certo. No processo de execução, o que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 processos de execução. E aí, a gente tem aqui o monitoramento e controle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 processos de controle. E, por fim, nós temos um de encerramento, tá? Então, aqui nós temos um processo de encerramento. Se a gente somar, isso vai dar exatamente, olha lá, 26, 25, peraí, 25, 35, o que eu deixei de contar aqui, gente? 35, mais 10, 55, 56, 57, não, peraí, tá uma coisa errada aqui. Peraí.
2, 24. É isso. Faz essa conta aí que matemática não é o meu forte não, tá bom? Esses são os processos. Daqui a pouco a gente volta e aí eu termino de contar com vocês e analisar cada um desses processos do PMBOK sexta edição, porque agora a gente já tá na sexta, tá bom? O quinto eram 47. Aumentaram os processos, fizeram algumas alterações no nome das gerências e aprende logo, porque se você não aprender logo e não passar logo no concurso, você vai ter que aprender mais coisa para a sétima edição, ok? É isso, abraço, até daqui a pouco.